Olá, como vão todos vocês? Espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre mais uma dessas questões misteriosas do mundo antigo que estão envoltas nestas miríades de mitos e lendas, dos quais nós nos fascinamos não por acaso, porque eles falam de coisas antiquíssimas, de algo muito distante e tão distante quanto ou mais do que o chamado reinício da história. E o mistério que nós vamos tratar hoje, ele pode parcialmente ser palpável, ainda ser tocado nos dias de hoje, e ao mesmo tempo fazer com que nossa mente viaje a respeito de quais mitos podem estar mais próximos de trazer ao mundo presente aquilo que realmente aconteceu em tempos tão antigos. Fala do mistério do Monte Roraima, que você pode ir lá e tocar, porque está dentro do nosso país, dentro da nossa nação. Então é muito fácil para quem está aqui no Brasil ir até o local, analisar ele, ver como a situação é de fato, o que é e o que não é verdade, o que é absurdo em torno dessa história e tirar as suas próprias conclusões, baseado no conhecimento que tiver. Ele fala aqui das evidências de cortes artificiais. Vamos ver se é isso mesmo. Uma testemunha conta que um OVNI pousou no aeroporto que forma o topo de Roraima, causando um grande apagão em toda a região. Começam a surgir esses mitos e lendas. Para quem está na comunidade fechada e já chegou na série de vídeos em que eu falo do fake alien, sabem muito bem o que eu penso dessa história fake dos OVNIs. Jason, mas não existem os fenômenos aí que as pessoas observam? Óbvio que os fenômenos existem, mas eles não são o que as pessoas acreditam que seja. Veja que os Hollywood, essas mídias globais, elas trazem para nós uma informação distorcida, ao mesmo tempo que falam uma certa verdade ali dentro, mas eles distorcem as informações sobre quase tudo, porque vocês acham que a respeito disso eles falariam algo que é faticamente verdadeiro. Bom, conhecido como uma curiosidade geológica, vamos ao assunto de Roraima, cheio de mistérios e fenômenos inexplicáveis, o Monte Roraima se tornou um dos pontos mais importantes para esses ufólogos e paranormais. Também conhecido como Tepui Roraima, o Cerro Roraima, ou simplesmente Roraima, ele está localizado em um planalto na encruzilhada entre a Venezuela, Guiana e Brasil. Algumas pessoas têm certeza de que este trabalho foi feito naturalmente, um capricho da natureza. No entanto, devido à sua altura e ao seu cume quase perfeitamente plano, muitas teorias indicam que, talvez, pudesse ser uma construção artificial de tempos realmente muito antigos. Na minha opinião, não é nenhuma coisa e nem outra, nós já vamos falar sobre isso. Mas vamos primeiro ler a opinião aqui do escritor deste artigo. O Monte Roraima poderia ter sido construído artificialmente? O Monte Roraima, que no passado era praticamente desconhecido para os pesquisadores, tornou-se um dos pontos mais importantes para quem estuda o fenômeno OVNI. A sua forma fascinante atraiu a atenção por décadas, já que o monte parece ter sido esculpido em um único pedaço gigantesco de rocha monolítica. Porque, de fato, o Monte Roraima ele não foi montado em partes como a pirâmide do Egito, as pirâmides de Gizé, etc. Ele é um bloco praticamente único. As suas paredes são totalmente verticais e todas as superfícies lisas. Os lados da montanha também são perfeitamente retos. A altura no topo das paredes verticais chega a 400 metros de altura. Os cantos inclinados parecem criar uma espécie de defesa para quem quer chegar à superfície, formando saliências muito acentuadas que cobrem toda a montanha. Então, a cordilheira mede cerca de 170 metros e, no total, a estrutura ultrapassa 1.150 metros de altura. Então, vocês vejam a loucura que seria isso aqui. Alguém imaginar que o ser humano pudesse ter construído isso no passado apenas para ter uma espécie de castelo de defesa, um local para se defender. Aqui nós podemos ter a noção da imensidão disso aqui. As nuvens no entorno aqui dão uma noção da altura disso. É claro que isso aqui não são nuvens na altura que nós somos acostumados a ver. Isso aqui está mais para uma neblina, mas isso mostra a grandiosidade. Veja só
como essas montanhas são quase que totalmente lisas, né? E por isso eles começam a cogitar essas coisas de que elas podem ter sido cortadas. Eu já citei aqui um local chamado Salto da Pasta, no município de Rio do Campo, em Santa Catarina, onde lá sim você nota que há cortes longitudinais nas pedras do chamado Salto da Pasta, uma coisa que ninguém nunca falou. Eu sempre sou o primeiro a citar isso, várias vezes eu tenho citado, nunca ninguém fez um estudo geológico lá, eu não tenho os conhecimentos para isso, mas certamente aquele local possui também algo de muito estranho que aconteceu ali. Inclusive há locais onde há um corte exato de pedra num ângulo de 90 graus, isso é muito nítido lá. Mas enfim, nós estamos falando do Monte Roraima, né? Veja só. Agora, o que seria de fato esse Monte Roraima? Isso está envolto em algumas lendas. Os Pemon, Capone e vários outros povos indígenas encontrados na América do Sul possuem uma mitologia muito extensa, onde Roraima desempenha um papel muito importante, especialmente na cosmogonia. Na linguagem Pemon, Rorai significa azul esverdeado e Ma significa amplo. Isso significa que o Monte Roraima, traduzido da língua Pemon, significa a grande montanha azul esverdeada. De acordo com suas crenças, a montanha é uma espécie de remanescente de uma árvore majestosa e poderosa da qual nasceram todos os alimentos do mundo. Isso aqui eu quero que vocês gravem, uma árvore majestosa e poderosa. Nós já vamos falar sobre isso e sobre um grande mito em torno dessa história. E aí nós viemos para o herói lendário conhecido como Macunaína, que significa trabalho à noite, embora muitos outros o conheçam simplesmente como Deus ou o Grande Espírito, que teria cortado a árvore e seu tronco, e quando ela caiu no chão, causou uma terrível inundação. Vamos fazer uma pausa e falar sobre os mitos que envolvem inclusive Enoque. Conta um mito inclusive que envolve uma simbologia hebraica e cristã, de que na antiguidade houve um grande dilúvio, houve um reinício da história e um afogamento de todo o mundo antigo que desapareceu de um dia para o outro, afogado embaixo das águas que vieram de cima do abismo, de cima do firmamento e debaixo das fontes do abismo. Nesse mito, que envolveria Enoque, é contado que haviam gigantes na época e que esses gigantes e suas criações, seus filhos, teriam causado grande violência em cima da terra e toda a espécie de males. E que então, para que esses males fossem varridos de cima da terra e a espécie humana pudesse ser preservada e levada adiante, então é que veio esse grande dilúvio. E aí o nosso avô mais antigo desde o reinício da história, Noé, então nos teria trazido como raça humana ao presente, através de seus 3 filhos, Cam, Sem e Jafé, que teriam criado ou originado os 3 principais ramos da humanidade. Bom, além desse mito, conta-se que esses gigantes que eram conhecidos na Bíblia como os heróis da antiguidade, os homens de renome, em revolta àquilo que Deus tinha projetado para o mundo e para eles e seus descendentes, então teriam cortado as gigantescas árvores de silício que davam a sustentação à terra, para que houvesse então fartura de alimentos. E que estas coisas que nós vemos aqui são simplesmente o toco destas antigas árvores de silício. Jason, o que é que você está nos dizendo? Eu nunca tinha ouvido falar disso. Se você nunca ouviu falar, é porque você não está na comunidade fechada. Quem está lá ouviu falar disto com detalhes. Mas, realmente, a maioria das pessoas nunca ouviu falar desse tipo de mito. Jason, você acredita que isso é verdadeiro? Eu não estou aqui para dizer se isso é verdadeiro ou não é. Eu estou aqui para trazer ao conhecimento de vocês a existência desse mito para que vocês pesquisem e cada um tire suas próprias conclusões. Agora, é fato que existe esse mito. E daí eles então dizem que esse Macunaína, que seria um desses heróis da antiguidade, aqui da região, então teria cortado essa árvore de silício, como isso teria acontecido no mundo inteiro,
e que quando ela caiu no chão causou uma terrível inundação. Então, na verdade, não é que a árvore caiu no chão e causou a inundação. Segundo o mito de Enoque, isto foi um momento que precedeu a grande inundação. Os gigantes, sabendo que a inundação viria, os heróis da antiguidade sabendo disso, para se vingar, para causar um último dano antes de serem levados às trevas, então eles teriam cortado estas árvores de silício e na sequência que teria vindo a terrível inundação. Então não estou dizendo que isso é verdadeiro, nem que é falso, apenas estou trazendo ao conhecimento de vocês esse mito muito antigo. E aí surgem outros mitos, de todos os tipos, histórias contando sobre lendas, de testemunhas que teriam visto acontecimentos estranhos no local, contatos de terceiro grau. Inclusive, se vocês forem assistir o filme Contatos de Terceiro Grau, de Steven Spielberg, não lembro exatamente o nome do filme, mas ele é filmado exatamente em cima de uma dessas supostas árvores de silício nos Estados Unidos. Não por coincidência, então, estão envoltos nesse mito das árvores de silício esses tais objetos voadores não identificados, porque isso estaria, então, conectado a estes heróis da antiguidade, dos quais muitos dizem, alguns teriam conseguido sobreviver, sabe-se lá como. E aí, então, eles estariam até hoje tentando retrazer ou trazer novamente aqui para o nosso mundo a sua prole. E aí isso é contado na comunidade fechada, esse novo mito, através do que a gente chama de estratagema avatar. E muitas das coisas que estariam acontecendo nos dias de hoje, então, estariam diretamente conectados a esse estratagema. Mais uma vez, cada um faça suas investigações. Há pilhas e pilhas de livros e informações mesmo na internet, gratuitas, outras não gratuitas, para que você chegue a uma conclusão. Eu faço estudos sobre todos os tipos de mitos, eu gosto muito desse tipo de assunto, então eu cheguei às minhas conclusões, resumi os mitos sem querer induzir ninguém, mas devido às minhas conclusões eu os coloquei lá na comunidade fechada, dizendo o que eu penso de fato a respeito disso. E é isso aí, pessoal. Quem não tem acesso à comunidade fechada, pelo menos teve acesso aqui ao conhecimento da existência desse mito para que possa fazer as suas próprias pesquisas. Deixo um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.